Deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da PEC na Câmara dos Deputados. Cabe mais ali atrás? Mais uma cadeira? Não. Cabe? Encheu? Se você quiser chamar mais alguém, chama uma cadeira. A gente Não tem jeito? Convido a todos, eu peço aos senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores e senhoras senadoras, que possamos agora ter atenção a essa sessão solene e convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda do Exército. sua polícia. Não, lá em cima são vocês. Você tá com quem? Você tá com o seu presidente? Tá. Pode ficar. Não tinha ninguém na mesa, mulher. Olha a mesa. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da Emenda Constitucional número 132 de 2023.
Exemplares da emenda constitucional serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O senador Everton, segundo secretário da Mesa do Congresso Nacional, fará agora a leitura do autógrafo da emenda constitucional. Emenda Constitucional número 132 de 2023. Altera o Sistema Tributário Nacional. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Assino, neste momento, juntamente com o senhor presidente da Câmara dos Deputados, a emenda constitucional número 132 de 2023. Convido os demais membros da mesa a assinarem a emenda constitucional. Nós estamos acompanhando direto do Congresso Nacional a sessão destinada à promulgação da proposta de emenda à Constituição que estabeleceu a reforma tributária, que instituiu a reforma tributária no país. Nós tivemos a participação do presidente Lula, também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ladeando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Temos também a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além de outras autoridades do governo e outros senadores. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também participa desta sessão solene. Neste momento, o senador Eduardo Braga, que foi o relator dessa reforma no Senado, assina, seguido da ministra Simone Tebet. Portanto, está promulgada a PEC que institui a reforma tributária no país. Vemos também entre as autoridades presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem assina neste momento a promulgação da lei. A essência desse projeto de emenda constitucional está na simplificação de tributos e também do modelo em funcionamento no país, modelo de tributação. Esse texto prevê, por exemplo, a substituição de 5 impostos, o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, por um imposto sobre bens e serviços a ser criado, o IBS, nos estados e municípios, e por uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, esta na esfera federal. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Constitucional que institui no Brasil a reforma tributária. Presidente Lula e várias autoridades do governo, também representantes
dos outros poderes estão presentes nesta sessão solene no Congresso Nacional. Como nós dissemos, a proposta, este projeto de emenda constitucional visa basicamente a simplificação de tributos no país. Os impostos que vão substituir os anteriores, no caso a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, eles têm esse caráter, portanto, de evitar uma tributação cumulativa ao longo das cadeias de produção, as mais diversas existentes. Também será criado com uma cobrança federal um imposto seletivo. Este tem o objetivo de desestimular a comercialização de produtos e serviços prejudiciais à saúde, é o caso de bebidas alcoólicas e cigarros, e também prejudiciais ao meio ambiente, à sustentabilidade ambiental. Senadora, ex-colega, senadora Simone Tebet, ministra do Planejamento. É uma alegria tê-la entre nós. Eu gostaria de registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e demais membros dos corpos diplomáticos da Bélgica, Cuba, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Síria, Tunísia, União Europeia. Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho. Ministro de Estado da Educação, senhor Camilo Santana. Ministro de Estado dos Transportes, senhor Renan Filho. Representando o governador do Estado do Amazonas, a secretária de Estado de Relações Federativas e Internacionais de Brasília, senhora Inês Carolina Barbosa Simonetti Cabral. Secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, senhor Bernard Api. Presidente da Confederação Nacional dos Transportes, senhor Vander Costa. Representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio, o vice-presidente, senhor José Aparecido da Costa Freire. Representando a Confederação Nacional dos Municípios, o coordenador da assessoria parlamentar, senhor André Alencar. Senhoras, senhores, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, o dia de hoje, com toda certeza, ficará marcado na história nacional. O dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional, é uma conquista do povo brasileiro. Por muitos anos, acreditamos que a reforma tributária, com todas as suas dificuldades e divergências e com toda a sua magnitude, não sairia do papel. Havia consenso de que o arcabouço tributário brasileiro era excessivamente complexo e precisava ser simplificado. Havia consenso de que a carga tributária era mal distribuída e incidia principalmente sobre o consumo e sobre os contribuintes mais necessitados. Havia consenso também de que a carga excessiva afetava a competitividade do setor produtivo e prejudicava a inserção do país na economia mundial. Mas não havia consenso sobre as alternativas e sobrava o medo da sociedade de que a carga tributária, que já é grande, aumentasse ainda mais. O medo das unidades federadas de que a reforma ampliasse a concentração dos recursos tributários sem a redistribuição correspondente dos encargos. O medo do Estado de que a reforma implicasse perda de receitas e o agravamento da crise fiscal. De todos os lados, o receio de que os custos superassem os benefícios. Diante de tantas desvantagens e complicações do sistema que nós hoje estamos abandonando, e mesmo com tanta dificuldade para se chegar a um novo texto, equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária brasileira se impôs.
Já disse antes e repito agora, o Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados, os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir as incertezas e afastar o medo de uma reforma tributária desse nível. A PEC 45 de 2019, a qual se incorporou a PEC 110 do Senado Federal, representa a iniciativa crucial para simplificar o emaranhado tributário brasileiro. É importante que se diga, não se trata apenas de uma redução na quantidade de tributos, mas de uma mudança qualitativa nas contribuições devidas pelos contribuintes brasileiros. A transparência do novo sistema também vai atrair investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Além disso, uma tributação mais justa e equitativa contribuirá para reduzir as desigualdades sociais e promover um ambiente econômico mais equânime para todos os cidadãos brasileiros. Não foi tarefa simples e este Congresso Nacional e esse Parlamento sabe disso, construir a confiança necessária para essa mudança no sistema tributário nacional. Mas fomos capazes de superar as incertezas, fomos capazes de superar as dificuldades do processo, de fazer valer os princípios democráticos, de dialogar com a sociedade, com o governo, com os agentes públicos, com os agentes privados. A emenda constitucional ora promulgada é produto do diálogo democrático. Esse é o mérito excepcional deste parlamento ao qual se deve esse reconhecimento. Na história recente, reformas tributárias amplas, como a aqui aprovada, sempre estiveram associadas a contextos autoritários ou revolucionários. As grandes revoluções modernas tiveram por estupim disputas tributárias. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira surgiram da luta contra a cobrança extorsiva de tributos pelo Estado. No Brasil, o Sistema Nacional foi positivado pela primeira vez em 1965. Nosso Código Tributário data de 1966. Não por acaso, ambos foram criados durante um regime que restringia a atividade parlamentar. A aprovação da reforma tributária representa, nesse instante, a força da democracia brasileira. A proposta representa o último passo, o passo que nos faltava para que substituíssemos o poder de tributar característico dos estados autoritários pelo direito de tributar que diferencia o Estado democrático de direito moderno. A relação de tributação deixa definitivamente de ser hierárquica, imposta pelo Executivo Federal e passa a ser democrática, construída coletivamente, colaborativamente pelo Parlamento brasileiro e pelos entes subnacionais da Federação. Por tudo isso, essa sessão é histórica. O Congresso Nacional se dedicou incansavelmente para dar a sua contribuição nessa reforma aguardada há décadas. Às vésperas do bicentenário da Constituição de 1824 e da criação do Parlamento do Brasil, as duas casas do Congresso se articularam e se irmanaram no propósito de dotar esse país de um sistema tributário mais racional, mais justo, mais eficiente. Em nome de todos, eu gostaria de dizer o meu muito obrigado pela participação de todos os senhores, de todas as senhoras, dessa conquista absolutamente notável. Eu gostaria de registrar um agradecimento aos membros da comissão especial constituída pela Câmara dos Deputados para analisar a proposta. Meus agradecimentos penhorados em um reconhecimento público ao deputado Baleia Rossi, autor da versão original da proposta de emenda à Constituição. Do então deputado
Hildo Rocha, que conduziu os trabalhos do início da tramitação, do deputado Raul, que se dedicou tanto e mesmo fora do mandato para que essa conquista se constituísse na data de hoje. E um agradecimento ao equilíbrio, à competência, à dedicação do deputado Aguinaldo Ribeiro, relator do texto aprovado pela Câmara em julho deste ano. Não posso deixar de mencionar um agradecimento muito especial ao meu colega de parlamento, um dos mais exemplares parlamentares do Brasil, o senador Eduardo Braga, relator da proposta no Senado Federal, e de todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em especial o presidente da CCJ e primeiro signatário da PEC 110, o ex-presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A CCJ do Senado Federal, ao longo dos 4 meses de tramitação da proposta no colegiado, realizou 9 audiências públicas e analisou 837 emendas ao texto, num exemplo extraordinário de dedicação de senadores e senadoras. Dizem que a política é a arte de construir consensos, mas o deputado Aguinaldo Ribeiro e o senador Eduardo Braga foram além. Deram oportunidade de participação aos agentes políticos, aos agentes sociais, aos agentes econômicos, enfim, a toda a sociedade brasileira. Ponderaram as mais diversas manifestações e chegaram a um consenso inédito nessa que era a mais difícil das reformas. Só posso dizer, deputado Aguinaldo Ribeiro e senador Eduardo Braga, que os senhores engrandecem o parlamento brasileiro e cumpre agradecê-los em nome de todo o coletivo do Congresso Nacional. Igualmente, a reforma tributária não teria saído do papel, não fosse a capacidade de aglutinação na nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, do presidente Arthur Lira. A votação expressiva que conseguimos na Casa do Povo se deu, não tenho dúvida, pelo talento do nobre deputado no quesito da articulação e do trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados. Meu muito obrigado aos senadores e às senadoras, aos deputados e deputadas que participaram ativa e intensamente da análise dessa proposta, num esforço concentrado, conseguiram aprová-la ainda no final deste ano e, ora, promulgá-la. Impossível deixar de mencionar o esforço do governo federal pela aprovação dessa que é a maior reforma aprovada pelo Congresso Nacional. É verdadeiramente digno de nota que no primeiro mandato de um governo tenhamos chegado a um resultado tão satisfatório. Portanto, destacamos o apoio do presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a abertura e o trabalho do ministro Fernando Haddad, a perseverança do secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, para que conseguíssemos o laço necessário para chegarmos a esta aprovação. A aprovação da reforma tributária é um marco para a democracia brasileira e um exemplo da necessidade de harmonia entre os poderes da República para as grandes e necessárias mudanças de que precisamos. Agradecemos, igualmente, às entidades, à sociedade civil e a todos que vieram ao Congresso Nacional e contribuíram para o debate da reforma. Finalmente, gostaríamos de registrar nossos agradecimentos pelo trabalho árduo das equipes técnicas das casas legislativas, nossos consultores legislativos, nossos assessores legislativos do Senado e da Câmara, que se dedicaram noite e dia ao longo de anos, para que se tornasse esse momento possível. O trabalho de vocês qualifica o debate e honra o serviço público brasileiro. Senhoras e senhores, a aprovação da reforma tributária coroa um ciclo de grandes realizações do Congresso Nacional. Nos últimos anos, aprovamos as reformas trabalhista, previdenciária, eleitoral. Aprovamos grandes marcos legislativos que promovem igualdade de gênero e igualdade racial. Implementamos leis que permitem o avanço da infraestrutura, como o Marco Legal das Ferrovias, o Marco Legal do Saneamento, além de projetos que beneficiam as atividades produtivas e empresariais, como o PRONAMP e Marco Legal das Garantias.
obra do Congresso Nacional. Aprovamos também medidas que foram cruciais para o combate à pandemia do Covid-19 e buscamos aprovar propostas que assegurem um desenvolvimento sustentável, como a lei do pagamento dos serviços ambientais. No âmbito social, na educação e nos esportes, regulamos o novo Bolsa Família, o novo Fundeb, criamos a Sociedade Anônima do Futebol, com o objetivo de equilibrar as contas públicas, aprovamos o novo Marco Fiscal, obra do Congresso Nacional. Buscamos contemplar as mais diversas áreas que demandam inovações legais e segurança jurídica, sempre com o objetivo de combater a fome, gerar empregos, trazer mais igualdade social e desenvolvimento para o país. O Congresso Nacional tem compromisso sincero com a afirmação e a reafirmação da democracia brasileira, com a busca constante do equilíbrio entre os poderes, com a determinação de limites desses poderes da República e com a elaboração de um arcabouço constitucional e legislativo que venha a efetivar os princípios constitucionais e os direitos fundamentais. A aprovação da reforma tributária mostra que o diálogo, o consenso, o trabalho conjunto são o caminho para construir um Brasil mais justo e estabelecer os parâmetros para que o nosso país cresça, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista institucional, é a missão e o compromisso do Congresso Nacional Brasileiro. Muito obrigado. Concedo a palavra nesse momento, com muita satisfação, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Com a palavra, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Senhor excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, a quem, antes de mais nada, Rodrigo, eu queria lhe agradecer pela deferência de fazer esta promulgação no plenário da Câmara dos Deputados. Não é normal, não é usual, não é o lugar onde se faz, geralmente, essas promulgações. Antes de seguir com a nominata, pelo respeito que tenho a todos os deputados e deputadas dessa casa, representando aqui até o dia 1º de fevereiro de 2025, com muito orgulho, todas as tendências, todos os pensamentos, todas as ideologias. Hoje, antes de saudar os outros membros da mesa, é um dia que começou para mim normal, como todos os outros, atendendo na minha casa, que é a casa da residência da Câmara dos Deputados, a todo mundo. Tive que dispensar, pedindo a compreensão, uns 15 deputados, porque tinha que me preparar para um dia que eu imaginava ser um dia de consagração dessa casa e do Congresso Nacional, com respeito, com toda a situação que os nossos cargos exigem, de pudor, de respeito a quem pensa diferente. E o que eu pediria nesta casa é porque o que aconteceu, aconteceu, mas que nós terminássemos essa sessão com o maior nível de respeito possível a todas as autoridades constituídas. Repito, ninguém tem mais o prazer de defender esta casa do que eu. Essa casa representa o Brasil. É a casa do povo. E é um dia histórico para essa casa, histórico para o Congresso Nacional e histórico para o nosso país. Portanto,
Meus amigos e minhas amigas, vamos guardar nossas convicções para as sessões normais de plenário, as quais a gente trata com todo respeito. Então, se esta presidência ainda merece, por parte dos deputados, toda a consideração depositada e o respeito que eu tenho a cada um, vamos fazer o máximo possível para nos comportarmos com o máximo de decoro. É um pedido que eu faço humildemente a cada um dos parlamentares. Presidente Pacheco, muito obrigado pela deferência de vir ao plenário da Câmara dos Deputados para fazer essa sanção, essa promulgação dessa PEC, uma conquista do povo brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República do Brasil, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor vice-presidente da República e ministro de Estado Geraldo Alckmin, senhor ministro de Estado da Fazenda Fernando Haddad, senhora ministra Simone Tebet, ministra do Estado do Planejamento, senhor deputado federal, presidente do MDB e autor da PEC 45, meu amigo Baleia Rossi, relator da emenda constitucional número 132 no Senado, senador, líder do MDB naquela casa, meu amigo, senador Eduardo Braga. E, por fim, os que compõem a mesa, meu companheiro de partido, deputado relator na Câmara dos Deputados, que teve a paciência necessária para ouvir a todos os setores e colocar no texto o que representa a maioria do pensamento dos parlamentares do Congresso Nacional, que representa a população, o deputado Aguinaldo Ribeiro. A todas as autoridades presentes, ministro de Estado dos Esportes e Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho, ministro Camilo Santana, ministro da Educação, ministro de Estado dos Transportes, senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, ex-governador de Alagoas e ministro dos Transportes do governo Lula. Hoje, fazendo aqui o que a liturgia manda, é um dia histórico para o Brasil, um dia memorável para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, para o país e nosso povo. Foi neste mesmo plenário, numa sessão que começou e terminou um pouco diferente do que esta começou, no dia 7 de julho, que a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária que vai acelerar a economia, fortalecer o empreendedorismo, gerar milhares de empregos e mudar para melhor a vida de milhões de brasileiros. Hoje, com a presença do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, numa sessão solene deste Congresso Nacional, promulgamos com orgulho cívico a reforma tributária. Foram 40 anos de espera que transformaram nosso sistema tributário num manicômio fiscal, como muitas vezes eu me referi em muitas palestras que fizemos durante 2 ou 3 anos Brasil afora. A cada novo governo, a cada nova legislatura, o tema vinha à tona e naufragava em interesses diversos. A prioridade não era o país. Desde que assumimos a presidência desta casa, estabelecemos que a reforma tributária iria ser debatida, formulada e aprovada. Não havia mais tempo a esperar. O Brasil precisava e merecia um sistema tributário organizado, eficiente, justo e que se transformasse num dos pilares para o desenvolvimento. E neste momento, participamos irmanados deste registro histórico, podendo afirmar com enorme satisfação que foi nessa casa que nasceu, se desenvolveu, foi amplamente debatida, formulada e aprovada a reforma tributária que atende aos anseios da sociedade brasileira.
É a primeira ampla mudança do sistema tributário nacional feita no regime democrático. Aqui, todas as correntes políticas, todas as linhas de pensamento puderam expor suas ideias, propostas e objetivos. A reforma tributária, promulgada hoje, não nasceu de um ato autoritário de um poder ou da vontade de um governo, e sim de uma intensa negociação política, de um diálogo permanente entre nós, parlamentares com diversos setores da sociedade brasileira. Foram 6 meses de trabalho de uma comissão especial que se debruçou na análise de 2 PECs que estavam sob discussão desde 2019. Muitos já teriam desistido de tentar aprová-la, diante de tantos e tantos desafios que tivemos que ultrapassar. Mas quem tem espírito público, como esta casa tem, quem se preocupa em preparar o país para o futuro, não desiste nunca. Quero agradecer especialmente ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e do Congresso Nacional, pela parceria permanente, pela sua inesgotável capacidade de diálogo, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, senador Rodrigo Pacheco. Permitam-me neste momento, nominar e agradecer aos deputados Baleia Rossi e Aguinaldo Ribeiro, 2 incansáveis na construção desta reforma, e também ao relator no Senado, o senador Eduardo Braga, que trabalhou célere e com responsabilidade que lhe é peculiar. Há outras tantas pessoas a quem devemos agradecer pelo empenho e dedicação na formulação desta reforma. Deputados, todos os senhores e senhoras, todos nós juntos, senadores, servidores legislativos, do Executivo que participaram efetivamente e ativamente dos trabalhos. E aqui eu queria um parêntese muito especial. Eu queria cumprimentar aos líderes partidários, nominando-os um a um, pelo apoio, pela dedicação, pela firmeza, pela colaboração e simplesmente pela coragem de enfrentar um tema difícil, levando e tirando as dúvidas nas suas bancadas. Começando pelo líder do governo, deputado José Guimarães, muito ativo, sempre participativo, um companheiro que ajudou muito nessa situação. Líder Aguinaldo Ribeiro, liderança da maioria. Líder Carlos Jordi, da liderança da oposição. Líder Eduardo Bolsonaro, liderança da minoria. Líder Elmar Nascimento, líder do União Brasil. Líder Doutor Luizinho, com o Fufuca que o antecedeu em outros momentos pelo Progressistas. Líder Isnaldo Bulhões Júnior, líder do MDB. Líder Antônio Brito, do Partido Social Democrático. Líder Hugo Mota, do Republicanos. Líder Adolfo Viana, da Federação PSDB Cidadania. Líder Alex Manente, que compõe a mesma federação. Meu amigo líder André Figueiredo, do PDT. Líder Fábio Macedo, do Podemos. Líder Felipe Carreiras, do PSB. Líder Luiz Tiber, do Avante. Líder Áureo Ribeiro, do Solidariedade. Líder Dr. Frederico, do Patriotas. Líder Altineu Cortez, do Partido Liberal. Líder Zeca Disseu, da Federação PT, PCdoB e PV. Líder Guilherme Boulos,
da Federação Pessoal Rede. Líder Adriana Ventura, minha amiga polêmica neste plenário, mas combativa da representação do Novo. Deputada Benedita da Silva, que representa a bancada feminina na Câmara dos Deputados. E, por fim, um deputado que sempre é muito representativo para mim pelo que aconteceu na última eleição no plenário desta casa, quando meu pai passou mal no plenário, o líder da bancada negra recém-criada na Câmara dos Deputados, deputado Damião Feliciano. Damião, em seu nome, saúdo a todos os demais que compõem esta bancada. Agradecer ao ministro Fernando Haddad por ter incorporado a tese desta casa de que a reforma tributária era necessária agora e ter sido parceiro constante na construção dessa luta. Hoje podemos afirmar, com toda a convicção, que o Congresso Nacional, presidente Rodrigo Pacheco, entrega ao país um sistema tributário enxuto, mais racional, mais desburocratizado, mais simplificado e mais justo. Agora, quem ganha mais vai pagar mais. Aprovamos uma reforma tributária que dará segurança jurídica aos investidores. Tornamos nosso sistema tributário mais previsível e eficiente. Entregamos ao país uma reforma que irá promover o desenvolvimento econômico e social. É a reforma dos brasileiros que precisam de mais empregos, de mais renda e de menos impostos em suas vidas. É a dos empresários de todos os setores da economia, que sempre desejaram um sistema tributário racional, equânime e não, como já afirmei, um manicômio tributário a que estávamos submetidos. Presidente Lula, o que o Congresso Nacional, representado pelos deputados e senadores eleitos democraticamente pelo povo, está entregando hoje ao país é a senha, é o ticket para o desenvolvimento, para crescimento econômico, para a geração de empregos e a melhoria da renda do trabalhador e do povo brasileiro. Ninguém mais terá desculpas para não fazer. Ajustes serão necessários, outras reformas também, e esta casa estará sempre disposta a debater o que for melhor para o país. Senhoras e senhores, o trabalho foi árduo. Resistimos a pressões externas, a maioria delas legítimas, outras nem tanto. Ouvimos todos, mas não cedemos naquilo que é essencial. Não sucumbimos às análises de que a reforma jamais seria aprovada. Aqui estamos promulgando-a. Não aceitamos as críticas de que fomos apressados. A fizemos no tempo certo e na maneira correta. Não ficamos presos ao passado e nem a querelas políticas que por muitas vezes impede o Brasil ser maior do que o que é. Não permitimos que a reforma tributária se tornasse de maneira alguma um joguete político, nem que se transformasse em barganha política ou uma batalha político-partidária. Repito o que disse neste plenário em 7 de julho passado. A reforma tributária não é pauta de governo. A reforma tributária é pauta de Estado. A reforma tributária é do povo brasileiro. Reforma tributária é o futuro do país. Mas nosso trabalho não acabou, presidente Pacheco. Já assumo aqui o compromisso público de que já no primeiro dia do Legislativo desta Casa, em 2024, começarmos a discutir indispensável legislação complementar que irá calçar a reforma promulgada hoje. Presidente Lula, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado e do Congresso Nacional, tenho a honra de afirmar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal cumpriram o seu papel histórico.
Me sinto muito feliz, orgulhoso de viver este momento no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Mas tudo isso só foi possível pelo empenho dos deputados. Mas tudo isso só foi possível pelo empenho dos líderes, da disposição de cada deputado, de cada senador, de contribuírem para esse momento ímpar que estamos vivendo. Agradeço muito a cada um dos deputados federais, cada um dos senadores que cumpriram a sua parte, que trouxeram a esperança de volta ao semblante do povo brasileiro. Aos brasileiros e brasileiras, quero reafirmar que foi pensando em vocês e na construção de um país menos desigual, mais justo e próspero, que promulgamos hoje a reforma tributária do Brasil. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Eu gostaria de agradecer ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. A realização dessa sessão na Câmara dos Deputados é por motivo também de justiça. É a casa do povo e essa é uma conquista do povo brasileiro. Meus cumprimentos a todos os deputados e deputadas federais e o meu reconhecimento pelo trabalho dos senhores. Eu gostaria de fazer, antes de dar sequência à sessão, um breve registro que faltou no meu pronunciamento de justiça a um senador da República que antes o senador Eduardo Braga relatou essa proposição e se dedicou muito a essa proposta de emenda à Constituição, que é o ex-senador Roberto Rocha. Infelizmente, ele não está hoje no mandato que promulga essa emenda constitucional, mas o Brasil e o Senado Federal devem muito à sua excelência. Registro também a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira. Cumprimento pela presença e agradecimento. Dando sequência ao nosso trabalho nessa sessão solene, tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, meu caro presidente da Câmara, Arthur Lira, meu caro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso, meu caro Fernando Haddad, que teve a inteligência de fazer a proposta ao Congresso Nacional de uma reforma tributária quando pouca gente acreditava que fosse possível passar, meu caro senador Eduardo Braga, do PMDB, relator, meu caro deputado Baleia Rossi, signatário, meu caro deputado Aguinaldo Ribeiro, relator, deputados, deputadas, senadores, senadoras, amigos e amigas. O dia de hoje é um dia extremamente importante. Eu queria lembrar a vocês que em 23 de setembro deste ano estivemos em Nova York, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Arthur Pacheco, o ministro Fernando Haddad, oh meu Deus do céu, e quando nós fomos fazer uma palestra para os empresários, o Rodrigo Pacheco, o Arthur, o Haddad e eu, terminou a reunião, os empresários vieram perguntar para mim qual era o milagre que tinha sido feito, que a gente conseguia juntar numa mesma mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Porque dizia ele para mim que nos Estados Unidos era humanamente impossível imaginar que os republicanos e os democratas conseguissem tirar uma foto com o presidente da República. Eu comecei dizendo isso, porque não sei se todos vocês ou todas vocês têm noção da fotografia do dia de hoje. É importante que vocês guardem na memória de vocês o 20 de dezembro de 2023.
Porque todo mundo sabe que todos nós começamos o ano com muita incerteza. Incerteza da inflação, incerteza do crescimento. Eu lembro, presidente Pacheco, que eu estava em Hiroshima participando do G7, quando a diretora-geral do FMI veio conversar comigo e dizer para mim: presidente, queria lhe informar que o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu disse: a senhora está enganada. Vocês precisam parar de fazer previsão de longe do Brasil, porque nós conhecemos o Brasil e o Brasil vai crescer. E hoje, neste dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo. Feliz porque o juro está diminuindo. Feliz porque o emprego está crescendo. Feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque o crédito para a grande agricultura e para os negócios cresceu muito. Feliz porque eu tenho certeza que o povo está feliz. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui. Guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula. Guardem essa foto. E se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento da nação brasileira. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Eu quero terminar, Arthur, Pacheco, agradecendo a vocês dois, porque eu não o conhecia, eu não conhecia o Arthur, conhecia de fama, e começamos a estabelecer conversa. E eu sempre disse para o Arthur e para o Pacheco, eu nunca exigi que um deputado ou que um senador concordasse com a proposta que o governo manda para cá. Não é obrigação de vocês concordar com a proposta. A obrigação de vocês é estudar, é debater, é votar contra ou a favor, mas sempre tendo em conta que o resultado final da nossa ação é fazer com que o povo brasileiro viva melhor. Eu tenho certeza que nós temos que agradecer a Deus, Benedita da Silva, a Deus, porque somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco, parabéns, Lira, parabéns aos deputados e às deputadas. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de promulgação da reforma tributária que prevê a unificação de impostos para simplificar o modelo tributário do país. O presidente Lula foi ao Congresso e participou da cerimônia. Em seu discurso, Lula destacou a união entre os poderes da República para que a reforma pudesse sair do papel. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Estamos também